Olá, sejam bem-vindos ao canal Cultura Sem Fronteiras, eu sou a Tati e hoje falaremos sobre apresentação de TCC online. Estamos vivendo tempos de pandemia, 2020, não podemos apresentar o trabalho de TCC nas faculdades por conta da aglomeração, então o que a gente faz? Apresenta de casa. Porém, existem algumas coisinhas que são diferentes das apresentações presenciais. Então a gente vai falar sobre isso, o que você tem que se preocupar aí na hora de apresentar o seu TCC. Eu sou professora, já orientei mais de 100 alunos, já participei de muita banca, então eu vou dar alguns conselhos para que você faça uma apresentação sensacional, ok? Primeira dica, pessoal, preste muita atenção na plataforma que vocês estão utilizando para acessar e fazer a apresentação. Você tem familiaridade com ela? Já acessou alguma vez? Se você não fez isso, procura o seu professor orientador e pede para vocês fazerem um testezinho, uma videochamada antes. Combina isso com ele, porque alguns alunos nunca tiveram acesso a essa plataforma. É muito complicado eu falar sobre as plataformas, porque cada instituição está usando uma, né? Diferente. Então eu recomendo que vocês, se não acessaram, né, se nunca fizeram nenhuma aula online por meio dela, né, muitos alunos estão só por conta do TCC, então não se acostumaram ainda a acessar a plataforma, teste antes, faça todos os testezinhos para que na hora você não tenha nenhuma dificuldade para acessar, tá? Eu sei que a maioria deles é intuitivo, é fácil de mexer, mas por via das dúvidas, faz esse teste antes. Segunda dica, pessoal, a apresentação, o momento da sua apresentação, o cenário, a vestimenta, o barulho, vamos pensar nisso tudo. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos. O fato de você estar apresentando na sua casa não significa que você tem que relaxar. Não significa que você tem que colocar lá o seu pijama ou então uma blusa qualquer e apresentar o seu trabalho dessa maneira. Não. Você tem que demonstrar para a sua banca que você está tendo a mesma preocupação que você teria, o mesmo comprometimento que você teria se você estivesse apresentando esse trabalho presencialmente. Então toma cuidado e coloca uma roupa mais apresentável, tá, gente? Nada de colocar blusa com temas de animação, de humor. Você está apresentando um trabalho, você depende desse trabalho para você se formar, então toda seriedade nesse momento é possível, né? É desejável. Então, uma dica de roupa que serve tanto para homem quanto para mulher. Camisa social, gente, não tem erro, coloca aquela ali com botão, neutra, o mais neutra possível. E aí uma dica vale, tente colocar uma camisa que ela tenha aquela manga que dá para você dobrar. E se tiver essa manga, dobre as mangas. Por quê? Porque a manga dobrada, ela dá para quem tá apresentando uma sensação de segurança maior, você vai se sentir mais seguro. E essa regra vale aí para qualquer apresentação que você for fazer na sua vida, uma reunião importante, coloca uma camisa social de manga. E para quem tá te assistindo, você vai transmitir uma maior credibilidade. Então, isso é super importante nesse momento, né? Que você tá levando esse trabalho a sério. Afinal, é um fruto seu, né? É uma produção científica que você criou e que você tá deixando aí pra sua faculdade. Então, é algo que é sério e você tem que transmitir que você realmente tá levando isso com a seriedade que deve ter. Então, a roupa você consegue transmitir isso, né? Lembra que a gente se comunica com as nossas vestimentas. Então, essa é uma dica importante. Segunda dica, pessoal, com relação ainda à sua ambientação na sua casa ou no lugar que você estiver fazendo a sua apresentação. O cenário. O que está por trás de você enquanto você fala? Você também tem que se preocupar com isso. A mesma regra da camisa vale para a sua apresentação espacial, né? Para o seu espaço físico. Evita quadros com desenho animado ou, sei lá, coisas da música pop aí. Tenta fazer um cenário mais neutro possível, tá? Evite transmitir informações excessivas nesse momento. Prefira um lugar com fundo branco ou qualquer outra cor, mas que seja neutro. Se tiver um quadro que não tiver nada a ver fora de contexto, tira o quadro, depois você coloca, mas durante a apresentação você tira o quadro. Tenta manter o máximo de neutralidade possível, tanto na vestimenta, e aí, relembrando, se você não tiver camisa social, vale uma camisa branca ou preta, mas assim, bem neutra. E a mesma regra, ambiente neutro. Mais um aspecto relacionado à sua casa. Evite barulhos. E aí eu sei que tem coisas que não dependem de vocês, né? Barulho de cachorro, de criança brincando, pai e mãe ouvindo música, com televisão alta. Evite o máximo que você puder essas interferências externas. Então conversa com seu pai, com sua mãe, com as pessoas que moram com você
Avise que você vai apresentar, que é um momento importante, que são poucos minutos. Pede para que eles tentem fazer um pouco de silêncio. Pede para eles passearem com o cachorro na hora, leva as crianças para brincar. Tenta fazer com que naquele momento você consiga, pelo menos por alguns minutos, né, essa privacidade. Então, se você puder ir para um lugar que você consiga ficar de porta fechada, de preferência trancada, evitando qualquer ruído, faça isso. Vá para um ambiente na sua casa que não tenha muito barulho, não seja perto da janela que dê de frente para a rua, enfim. O que você puder fazer para evitar barulho, faça. Por que isso é importante? Porque os barulhos, né, os ruídos externos, eles podem te distrair, te desconcentrar. E aí não é o que a gente quer na sua apresentação. A gente quer que você fique o máximo concentrado possível, que você consiga apresentar sem nervosismo, tudo lindo, maravilhoso. E para isso você precisa de evitar coisas que vão tirar a sua concentração, tá? Então, recapitulando, fatores externos que vão te prejudicar. Ambientação externa, né? Ambientação, barulho e também aparência. Tenta manter tudo neutro, tudo tranquilo. Mais um detalhe super importante, gente. O conteúdo que você vai apresentar, os slides, a elaboração dos slides. Esses slides, você é que vai passar eles, você é que vai transmitir, ou é o seu professor orientador? Quem que vai colocar esses slides na plataforma na hora? Isso tem que ser combinado com antecedência, então converse sobre isso com o seu professor orientador. Se for o professor, mesmo se for o professor, tenha em mãos a sua apresentação no seu computador. Deixe uma abinha ali do lado, minimizada, com a sua apresentação. Porque se der alguma zebra com ele, se ele não conseguir transmitir do computador dele, você tem ali do seu para transmitir. Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Quando é uma apresentação presencial, a gente sempre fala para o aluno, olha, traz a sua apresentação em pendrive, em CD, salva no e-mail, salva na nuvem. O máximo de lugar possível, essa apresentação tem que estar disponível. Porque se não conseguir abrir de um modo, tem como abrir do outro. Então, deixa a sua apresentação a postos. Se isso for responsabilidade sua, mais um motivo ainda. Outra questão relacionada a momentos que antecedem a sua apresentação. Deixe aberto com antecedência o seu computador, ligue ele antes e confira se a sua internet está sendo acessada com facilidade. Você está com sinal de internet? Pagou a conta da internet? O sinal está funcionando direitinho? Por via das dúvidas, gente, liga a internet, né? Entra no seu computador e confere se a internet está ligada, se está tudo direitinho, com pelo menos 1 hora de antecedência. Já deixa tudo esquematizado, porque pode ser que aconteça algum problema na hora, né, que o sinal saia do ar, e aí você vai ter que reiniciar o computador, tirar e colocar o modem na tomada. Então, para evitar esses percalços que podem acontecer, deixa tudo esquematizado com um tempinho bom de antecedência. Então, ali 1/2 hora, 1 hora antes da apresentação, já deixa tudo ligado, a página da plataforma aberta. E aí eu recomendo vocês acessarem a plataforma, se for possível, por computador ou notebook, ao invés de acessar por celular. Por quê? Porque dependendo da plataforma, os recursos são muito limitados se for pelo celular. Você consegue abrir mais coisas, tem mais ferramentas, tem mais funções no computador, né? Na aba do computador e do notebook. Então, se você tiver à sua disposição um notebook ou um computador, acesse no dia da apresentação por lá. E de preferência que tenha uma webcam. Se você não tiver esse material disponível, tenta conseguir com antecedência com alguém e tenta usar esse material, porque isso é super importante. Ah, Tati, eu preciso aparecer, eu tenho vergonha, não sei se eu quero aparecer. Se você tiver uma webcam disponível, apareça, mostre o seu rosto, porque a humanização nesse momento, ela conta muito. O professor, ele gosta de olhar no olho do aluno, é importante o professor sentir, até para ter um pouco de empatia, para ter mais sensibilidade, inclusive na hora de dar nota. Então é importante que ele te veja, tá? Não é necessário totalmente, isso depende de cada instituição, mas muitas podem falar assim, você não precisa, basta ouvir sua voz. Mas se você tiver a possibilidade de se mostrar, se mostre. Se apresente, comece se apresentando, agradeça aos membros da banca, né? Obrigado por vocês estarem aqui, por terem lido o meu trabalho. Isso é super importante, você fazer um agradecimento a todos. E aí sim você começa a sua apresentação. E aí na hora da apresentação, sai o seu rosto e aí entram os slides,
né? Aí, ok, nesse momento você não precisa necessariamente aparecer, mas no antes e no depois da sua apresentação é interessante sim que você esteja ali, né, visível para todos. Então, por garantia, use computadores e notebooks, né, ou notebooks para isso, e confira se a sua internet está funcionando corretamente. Esse é outro ponto relacionado à apresentação, a questão dos atrasos. Quando você está fazendo uma apresentação de TCC física, presencial, a gente tem uma tolerância com relação a atrasos, porque você pode ficar agarrado no trânsito, né? Imprevistos podem acontecer. Só que na sua casa, essa questão do atraso, ela é um pouco mais adaptável, até porque não tem muita coisa que pode te fazer atrasar. No máximo, um problema de internet. Fora isso, não tem. Você não vai estar tendo que se deslocar. Então, é diferente essa lógica da tolerância ao atraso de forma online. Então, por via das dúvidas, esteja postos com uma antecedência aí, tá? Esteja ali, faltando uns 15 minutos, já esteja ali sentadinho para poder fazer a sua apresentação. Agora, falando sobre a apresentação, pessoal, slides. Na hora que você for montar o seu slide, não encha o seu slide de informação. Essa regra vale tanto para apresentação presencial quanto online. Não coloque textão no seu slide. O professor que está te avaliando, ele já leu o seu trabalho. Ele sabe do que você está falando. A apresentação de TCC, ela serve para você reforçar os pontos principais do seu trabalho, para você falar sobre alguma coisa que você achou que pode não ter ficado clara, que você tenha dito na parte escrita, ou então falar sobre alguma observação extra, né, que não está no trabalho. Então, você não precisa ficar explicando detalhadamente coisas que eles já sabem, tá? Vá direto ao ponto e na hora de colocar as informações, prefira colocar em tópicos. Só para você olhar, lembrar o que você tem que falar e falar com as suas palavras. Não leia a sua apresentação. Isso é uma dica super importante, gente. O professor que está avaliando, ele nunca... E aí vale para apresentação de seminário, qualquer coisa que você for apresentar. Não leia. O professor quer ver o nível de domínio que você tem sobre aquele tema. E aí, como que você mostra isso? Falando com as suas palavras. Se você pegar uma folha e ficar lendo o texto, ele vai saber que não foi você que escreveu, ele pode desconfiar que não foi você que escreveu, ou achar que você tá inseguro demais, isso pode acabar te atrapalhando de alguma forma. Então, assim, evite ler. Eu sei que o nervosismo vem. Tem uma coisa que vocês podem fazer para poder controlar o nervosismo, que é ensaiar a apresentação antes, e aí é outro ponto que eu já te falo como dica, ensaie a sua apresentação. Pega um cronômetro do celular, coloca, confere o tempo que você tem que fazer, que vai durar a sua apresentação. Se você não sabe, procure seu orientador. Normalmente dura aí uns 10 minutos, de 10 a 15, depende da instituição. Confere isso. Mas vamos dizer que seja 10 minutos. Você coloca o cronômetro e vai ensaiando. Pode ser na frente do espelho, você pode ligar e te filmar, né? Já que você quer ter uma noção de como é feito as coisas de forma remota, coloca uma câmera, vai te filmando. E aí você vai falando, depois você assiste, vê o que você pode fazer de melhor. Tô falando muito rápido, tô falando muito devagar, posso acrescentar tal informação. Então o legal de você gravar a sua apresentação no celular é que você consegue ver depois e fazer certos ajustes. Então, eu te recomendo gravar, isso também vai te deixar mais seguro, porque você vai fazendo isso várias vezes, vai treinando, vai ensaiando muitas vezes. Quanto mais você ensaiar, mais seguro você vai estar na hora da apresentação e mais seguro você vai estar para falar o texto com as suas palavras. Portanto, não pense que se você pegar e ficar lendo o trabalho, o professor não vai desconfiar. O professor sabe, eu tô falando por experiência própria, o professor sabe quando o aluno tá lendo. Porque você pode pensar assim, tá aparecendo os slides ali, ninguém tá me vendo mesmo, então eu vou passar a apresentação inteira lendo. O professor sabe, ele reconhece a forma de falar. É diferente quando você fala com as suas palavras e quando você fala lendo. Então, opte sempre por falar com as suas palavras, tá bom? Por mais que muitas vezes você sinta insegurança, isso é normal. Se você travar uma hora, der um branco, se quiser dar uma respirada, os professores são sensíveis a isso, eles compreendem que é um momento de pressão, eles vão entender o seu lado, eles vão te dar esse tempo. Então, pode ficar tranquilo. É muito melhor você apresentar com as suas palavras, mesmo que tenham aí alguns equívocos, do que você fazer uma coisa toda certinha e lendo. Tá? Você tem que passar credibilidade e você vai conseguir fazer isso com a sua fala. E aí, por fim, depois de você
tiver feito todos esses testes, tiver falando com as suas palavras, né? Tudo certo, não atrasou, conseguiu usar todas as ferramentas, é hora de você agradecer a banca, ouvir as opiniões da banca, né? Cada um vai ter o seu momento de falar, acolha, não leve tão a sério, dependendo do comentário, se você considera como crítica, entenda que aquilo ali é algo que não é pessoal. Essa regra vale tanto para online quanto para presencial. As críticas fazem parte, os professores avaliadores estão ali para isso, para fazer apontamentos, não é nada pessoal, é tudo para enriquecer o seu trabalho. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, alguma sugestão, fiquem à vontade, usa os comentários para isso, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que eu vou estar sempre dando dica sobre o universo acadêmico, sobre TCC, mestrado, enfim, tamo aí. Um beijo, gente, até a próxima!